E hoje nós vamos pintar dálias. Difícil não, dá para fazer. E o versículo que eu escolhi está no Salmo capítulo 25, versículo 5, que diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Aqui nós temos o risco, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelo vaso, que tem alguém que me pediu para ensinar a fazer um vaso que ficasse bem redondinho. Eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar como se faz. Para fazer esse vaso bem redondinho, eu vou trabalhar com o branco, o cinza lunar e o preto. Vocês podem usar outras cores, mas assim, use 2 tons e um para ser a claridade, que é o branco, né? Vou colocar esse branco aqui, ó, nesse espaço. Eu tô usando um pituá número 6, mas você pode trabalhar com um pincel grande, pro tamanho do vaso aqui. Então, você viu que eu desloquei um pouquinho? O centro tá aqui. Eu desloquei um pouquinho essa luz. Nunca faça isso deixando essa linha aqui. Você tem que colocar sempre a tinta esfumando. Não deixa aparecer aquele risco. Eu já vou colocar o cinza lunar aqui em volta. Eu vou colocando cinza não em cima do branco e nem lá fora. Eu coloco aqui, bem na divisão das cores. Aí eu vou trabalhando com o pincel assim, redondinho. Vou colocar mais aqui e um pouquinho aqui. Olha, redondinho. O que acontece? Se eu entro com o pincel sujo de tinta cinza em cima do branco, o branco vai perder a cor. Se eu levo para lá e para cá, eu vou acabar misturando tudo. Então, agora eu venho com o pincel aqui um pouquinho para dentro. Olha como eu venho entrando para cima do branco. Aí depois eu posso voltar, tirando. Nosso vaso ele é liso e é redondo. Então, eu vou tirar aquela mancha que ficou entre as duas cores. Meu pincel tá tão limpinho que eu posso fazer isso, ó. Eu vou pegar mais um pouquinho do cinza e eu vou colocar desse lado aqui. Vou até fazer o contorno aqui embaixo, quero fazer um douradinho. Já vou fazendo o contorno aqui. Vou deixar o cinza um pouquinho maior. Mas sempre fazendo assim, não deixa a linha ali, tá? Aqui desse lado pode, mas eu vou usar um pincel menor, depois achatado, para fazer certinho. Eu vou chegar com esse cinza aqui, desse lado esquerdo, eu já consigo fazer com o próprio pituá. Você viu ali que a gente consegue fazer bem certinho? Do lado de cá é mais difícil, então eu vou acertar com outro pincel depois. Mais um pouquinho. Aqui eu uni as duas cores. Agora é o segredo. Eu vou pôr o preto. O preto, eu começo com ele aqui nessa área onde eu não tinha colocado tinta e venho descendo. Olha o caminho que eu vou fazendo. Aqui acabou a tinta. Agora eu vou misturar de leve esse preto em cima do cinza. E do lado de cá também, de leve. Aqui eu vou pôr mais um pouquinho do preto, porque o centro eu quero que fique bem escuro. E para os lados daí dá essa abertura, a tinta vai entrando em cima da outra. Aqui é uma sombra bem menor.
Você viu que aqui foi bem grandão? Esse espaço todo ali eu vou preencher com preto. Aqui eu vou pegar pouquinha tinta e venho trazendo, fazendo a mesma coisa. Só que vai ficar bem na beiradinha já. Já vou tirando aqui a divisão. E aqui, ó, só limpando o pincel. Acho que aqui ainda foi muito escuro, então eu vou voltar com um pouquinho do cinza. O cinza é a nossa cor base. Aí o branco vai iluminar, vai funcionar como a luz, e o preto como a sombra. A gente vai equilibrando. Acho que ficou muito branco, eu vou pôr mais um pouquinho do cinza. Olha onde eu tô colocando. Agora eu vou juntar novamente. Enquanto a tinta tá úmida, você pode trabalhar à vontade. Não deixe secar, porque depois de seco, você perde a capacidade de junção das cores. Vai ficar separado. Aí não dá redondo. Assim. Agora eu vou pegar um pincel menor. Aqui, ó, o número 6. Eu vou fazer esse pedacinho. Eu vou preencher de preto aqui nos cantinhos. Aqui, todos os cantinhos. Você viu que o risco, ele tá assim, um pouquinho na diagonal. Então, eu tenho que equilibrar essa sombra. Aqui, eu vou deixar um pouquinho maior o preto. Para dar a ideia do redondo também. Não vou misturar com pincel pequeno. Agora eu pego de novo o pituá e venho só tirando aqui, ó. Olha que fácil. Esse preto aqui um pouquinho mais. O preto aqui um pouquinho mais. Aí, acho que tá bem misturadinho. Agora eu vou acertar aqui com o cinza. E aqui em cima, ó, vou trazer o preto ainda, vou descer o preto um pouquinho, bem de leve. Pronto. Vou preencher aqui a base de ocre. Agora eu vou só sujar meu pincel com preto, um pouquinho do preto, e já vou aproveitar para fazer aqui embaixo um pouquinho de sombra. Ó, coloquei a tinta, agora eu só passo o pincel em cima, bem de leve. Dou uma misturadinha de leve. Lavo o pincel. Agora eu vou pegar uma isca de vermelho. Coloquei aqui, ó, dos dois lados. Vou dar uma puxadinha. Ficou muito pouco ali. Então, eu vou pôr um pouquinho mais. Assim, dos dois lados. E agora, no meio, eu vou colocar o branco. No meio, não. Agora, aqui, ó. Porque a luz não tá aqui. Ela tá aqui do ladinho. Então, é aqui, ó, na mesma direção. Um pouquinho do branco. Ó, vai terminando assim, ó, de leve. E aqui só um pouquinho. Depois que secar, a gente vai pôr mais um toque de branco ali. Eu vou preencher a folha com o verde musgo. Agora, eu vou fazer uma misturinha. Aqui, ó, peguei uma pinceladinha do verde musgo. Eu vou colocar aqui no pratinho. E eu vou pegar uma pinceladinha também de preto. Eu vou misturar. Se o teu tom de verde ficou muito escuro, você põe um pouquinho mais de verde, que nem o meu. Se ele ficou muito claro, você põe um pouquinho mais de preto. Você vai ter aqui, ó, basicamente uma cor muito parecida com verde pântano. Pode usar também.
Eu vou começar aqui de baixo, sombreando esse verde musgo. Por que que eu não passei direto? Porque daí vai ficar muito escuro. Então, em cima do verde musgo, essa cor já vai ficar um pouco mais delicada. Agora eu vou puxar para cima. Ó, passei a linha no meio, né? Aquele estilo de folha que eu faço sempre. E o lado de cá também vai ficar a sombra embaixo das pétalazinhas. Nem vou chegar até lá, só vou colocar um pouquinho aqui. Vou lavar o meu pincel. E agora eu vou usar o amarelo limão puro, sem mistura. Do lado contrário, você viu que eu passei uma linha de escuro e puxei para lá, no lado que tá a ranhura que eu deixei no desenho. Agora, do lado contrário, eu coloco o amarelo e puxo para cá. Então, como vai ficar? Vai ficar escuro e claro. Escuro e claro, porque eu vou colocar o amarelo do lado de lá e vou puxar para dentro também. Esse amarelo vai sumir um pouco, ele vai ser absorvido, então não vai ficar assim amarelinha a folha, vai ficar um pouco mais claro só. Eu já até preenchi as outras folhas de verde, vou fazer e depois eu mostro todas para você. Nós vamos fazer agora esse botãozinho. E eu vou usar aqui, ó, o verde musgo para fazer o talinho. Acho que eu vou passar até por cima aqui de tudo. Agora, tô usando o mesmo pincel 6, só que tô usando ele bem de pontinha. Olha aqui, eu tô preenchendo as sépalas com o verde musgo. Eu vou crescer um pouquinho esse botãozinho, que eu achei que ficou muito raquítico pro tamanho das dálias que eu desenhei aqui. Vou lavar o meu pincel e vou pegar o amarelo limão. Olha, em cima do cabinho, eu vou trazer esse até embaixo, para mostrar aqui que ele tá por cima, tem que ficar mais claro. Agora, vou pegar bem de pontinha e vou colocar aqui, ó, só uma pinceladinha, de fora para dentro. Tô batendo aqui, ó, bem pra fora mesmo, pro amarelo limão sair ali e aparecer. Só isso que eu vou fazer. Essa bolinha, bem no centro, eu vou colocar aqui, ó, o amarelo limão. Quase até a borda, viu que eu cresci bastante. Só forçar o pincel aqui que já o risco do lápis desaparece. Agora eu peguei um pouquinho do verde. E com esse verde eu vou fazer um contorno. Um contorno esfumado. Ó, coloquei o verde. Dou uma esfumadinha para não ficar totalmente amarelo. E agora eu lavo meu pincel e vou usar um pouquinho do branco. Esse branco vai dar um pouquinho mais de relevo. Precisa colocar um pouquinho de sombra ali embaixo. Eu sinto a necessidade. Então, peguei aquela misturinha e vou colocar aqui. Só que eu vou puxar essa sombra para trás, para cima das sépalas. E só o pincelzinho sujo aqui, ó, do lado de baixo. Aqui eu já até vou colocar um brilho, tá vendo? Uma pinceladinha, pronto. Agora eu vou terminar as folhas, porque nosso trabalho principal aqui é a dália. Eu vou terminar as folhas e já mostro pra você, para conferirmos uma por uma. Olha só, aqui eu deixei bem escuro, só coloquei um pouquinho do amarelo aqui na pontinha. Nesta eu já trabalhei aqui o escuro, aqui, puxei pra cima, depois vim com o amarelo limão, passei o amarelo limão aqui e puxei pra baixo. Do lado de cá, a mesma coisa.
trabalhei com o escuro aqui sobre o verde musgo, depois puxei o amarelo limão, passei a linha e puxei o amarelo limão. Nessa parte aqui, ó, o verde musgo fica bem em cima do preto, então fica bem difícil da gente enxergar. O que eu vou fazer? Peguei um pouquinho do amarelo limão com o pincel zero e vou deixar assim uns toquezinhos, só para diferenciar um pouquinho mais. Ó, vou até fazer aqui um contorninho. E nesta aqui, eu só coloquei o escuro aqui e o clarinho lá na ponta. E é isso. Agora nós vamos fazer a dália. Eu vou preencher essa dália aqui com amarelo limão. Eu escolhi o amarelo limão porque ele é uma cor que é bem clara, transparente. Você pode preencher e vai aparecer o risco, você não vai perder. Se você quiser fazer essa flor com uma cor mais escura, você vai ter que trabalhar de volta. Começa fazendo pétala por pétala. Aí você vem na segunda camada, na terceira camada e assim sucessivamente. Vou fazer preenchendo. Preenchi, você viu que tá aparecendo perfeitamente. Eu vou fazer uma sombra com siena. Onde vai a sombra? Em todo lugar que tiver por trás. Então, primeiro eu tô separando aquela flor desta flor. Eu tô colocando em todo o contorno aqui, eu vou colocar um pouquinho do siena. Toda a parte que tiver por trás, você já adianta, já coloca um pouquinho do siena. Aí, agora que eu fiz isso, eu vou começar, sim, fazendo pétala por pétala, começando pelas que estão por trás. Olha só, eu vou colocar, vou começar daqui, tá? Pego um pouquinho de tinta, coloco ali e dou uma puxadinha pelo meio. Aqui eu tenho duas, tá vendo? As duas estão por trás e elas estão separadas com um pouquinho do siena. E pode puxar um pouquinho de tinta no meio da pétala, olha aqui por trás, o meio tá aqui, eu puxo um pouquinho. Essa daqui, tá, a linha dela tá inteira, então ela tá na frente daquela. Eu vou fazer aquela primeiro. Deixa um pouquinho de tinta no meio. Agora esta tá aqui, ó. Tá por cima daquela e por trás dessa. Isso daqui é um exercício de luz e sombra. Você fazendo uma dália dessa, quando você termina... Opa, deveria estar fazendo lá. Quando você termina, você sabe exatamente identificar quem tá por cima, quem tá por baixo, em qualquer trabalho, em qualquer situação. Aqui, ó, a próxima. Tá por trás... Aqui ela tá por trás, ali ela tá na frente daquela. Tá vendo como a gente tem que prestar atenção em cada detalhezinho? Quem tá por cima vai ficar amarelinho, quem tá por trás vai ficar escurinho. Escurinho com siena. Assim. Eu vou chegar aqui... Tô chegando, terminando a volta de trás. Essa daqui, não, eu vou pular, vou fazer essa daqui, ó. Ela tá por baixo dessa outra flor e tá, a pétala ali tá por baixo. Aqui também eu tenho um cantinho. Cada detalhezinho. Agora eu vou voltar nessa, ela tá vindo lá de trás. Por baixo... por baixo, por baixo. Agora, esta aqui, ó, ela só ficou
por baixo daquela. Daí eu puxo um pouquinho. Esta ficou por baixo desta. Eu puxo um pouquinho pelo meio. Esta tá por baixo daquela. E por cima de tudo isso aqui. Então, só um pouquinho de sombra aqui pelo meio. Agora, eu vou voltar aqui, ó, uma pequenininha aparecendo. Depois já fica livre essa daqui. E assim você vai fazendo. Enfim, eu tô fazendo pétala por pétala. Só que eu preenchi inteiro primeiro. Quando você tiver uma situação que, como eu disse, a cor seja bem escura, que não vai aparecer, aí você tem que fazer uma por uma, você não pode preencher tudo assim, porque senão você vai perder o risco e aí fica difícil. Ó, tá vendo? Eu já tô chegando no meio. Não é difícil. Só tem que prestar bastante atenção e tem que dominar, sim, quem tá por trás, quem tá na frente. Se você não consegue identificar isso, aí vai ficar difícil. Pegue uma coisa, se você tem dificuldade disso, pegue uma coisa, coloque por cima e veja onde a sombra pegou. A sombra é a cor mais escura. Aqui no caso é o siena, estou usando o siena eu estou usando a base de amarelo limão, estou usando a sombra de siena e eu vou voltar fazendo uma luz aqui com o amarelo bebê. Ou, melhor, nós vamos misturar. Vamos misturar um pouquinho do branco no amarelo limão. A gente vai ter uma corzinha que vai ficando miudinho. Então, você põe a tinta bem em cima do risco, que daí você já tem uma sombra e uma luz. Ó, fechei. Vou colocar uma pincelada, ó, duas de amarelo limão e uma de branco. Clareou bem. Ainda tá um pouco mais escuro que o amarelo bebê, mas eu acho que essa tonalidade aqui vai ser ótima pra gente fazer a luz. E a sombra a gente trabalha por trás, a luz a gente trabalha na frente. Vou começar bem nessa daqui, olha o que eu vou fazer. Com o mesmo pincelzinho 2, eu passo um contorno. Não precisa esfumar. Ó, é um contorno. Incrível, eu tava estudando a dália, né, flor? Aí tem umas que parece que é o contorno feito com pincel 0. De tão perfeito aquela linha. Ó, já sentiu como é que vai ficar? E aqui em cima, alguns eu risquei esse meio redondo. Tem umas espécies que são meio arredondadas. Tem outras que são assim de bico. Principalmente essas que tem essa luz assim bem acentuada, são de bico. E elas são muito lindas. E tem várias tonalidades. Enfim, você vai seguir pelo amarelinho, amarelo limão. Ó, aqui só vou dar uma pinceladinha, porque nem dá pra fazer mais. Aí, essa daqui é assim, compridinha mesmo, porque a gente tá vendo o discurso de frente. Aqui, você já vai colocar aqui, ó. Aqui no meio tem que ter um biquinho. E ela ficou bem gordinha. Aqui vai só do ladinho. Aqui só vai aparecer o biquinho. Não faça com pincel 0. De repente pode até ficar bom, mas eu acho que não vai. Eu acho que vai ficar muito desenho, muito desenhado. Olha, é assim que eu vou terminar. Tenta ficar com essa tinta bem em cima do risco, porque agora sim você precisa cobrir o risco.
Se não cobrir da primeira vez que você fez, espera secar, aí você passa de novo um pouquinho de tinta só onde ficou aparecendo o risco. Vou terminar a minha aqui e já volto pra gente fazer a outra. Pronto, agora terminei aqui todo o contorno. Eu vou pegar um pouquinho do caque. Se você não tem, misture sépia com branco, você vai chegar numa cor bem parecida. E vou fazer uma segunda sombra aqui, bem pertinho da outra flor, tá? Nessa área aqui, ó. Só nos cantinhos, não tô refazendo tudo. Só nessa parte aqui que ela tá recebendo mais sombra. E depois aqui, eu vou colocar com o siena, aqui assim, ó, uma batidinha mesmo, só para mostrar o miolo. E colocar um pontinho de caque que vai escurecer ainda um pouquinho mais. Agora eu vou fazer a outra lá de trás. Eu escolhi fazer com o roxo, violeta, só para mostrar para você que o violeta, se você preencher inteiro, aquilo que eu tava falando lá na amarela, você não vai ter o risco, vai sumir. Então, eu vou fazer esse daqui para mostrar como que você vai lidar com ela. Na verdade, eu vou usar o violeta e o magenta. Você vai trabalhando pétala por pétala. Olha aqui, eu tô usando aquele pincelzinho 2. Puxei um pouquinho pelo meio. Aí, eu já pego o magenta e finalizo. Aí, eu posso fazer a outra, ó. Quem tá por trás, mais escurinho. Eu chego com violeta quase na borda, mas eu deixo um pedacinho ali para eu saber onde tá a divisão. E coloco o magenta. Ó, essa daqui desse lado. Não comece fazendo pelo meio, você tem que ir pegando pela beira. Olha, deixando só um pedacinho. Aí você passa o magenta. Vou fazer essa carreira toda aqui. Já vou fazer a sombra. Aqui, essa tá por cima, então ali não vai o violeta. O magenta vai descer. É o magenta que tá separando uma da outra. Aqui e aqui. Esta ficou por cima desse lado e por cima daquele. Então, ela vai ter só um pouco de violeta aqui na base e depois assim, ó, pelo meio. É assim que a gente faz quando a pétala tá por cima dos dois lados. Tô chegando aqui. Vou preencher esse pedacinho. Vou deixar essa daqui assim também. Agora, eu já venho com magenta. Eu nem lavei meu pincel, porque ele não tava carregado de violeta e pode ficar misturadinho. A gente vai mesclar mesmo. Olha, eu tô chegando aqui já no final dessa linha. E você tem que... Aqui não ficou bem preenchido. E você tem que fazer isso bem rapidinho, não pode demorar muito. Agora, eu vou aqui na segunda camada. Lembra que eu falei? Começa de fora e vem fazendo um por um. Nem é tão trabalhoso. Só que você tem que prestar bastante atenção. Esse daqui é a parte verde. Eu quis deixar uma assim, só pra mostrar as sépalas. Agora eu lavei o pincel porque ele tava bem cheinho de violeta. E vou terminar de preencher com o magenta. Eu acho que desse jeito aqui, você pode fazer de qualquer cor. Olha que fácil. Isso não é um crisântemo, tá? Isso é uma dália.
Tenho certeza que tem gente que vai chamar de crisântemo. Agora eu vou fazer o detalhe. Eu sei que muita gente vai gostar. Você pode deixar assim, você pode fazer com o pincel zero uma linha de branco. Aqui nessa última aqui ela nem vai aparecer muito, mas aqui aparece. Se você for olhar as dálias, gente, tem umas que parece que são desenhadas, de tão lindas. É um elogio para a flor quando a gente fala que ela parece de mentira. De tão linda. Olha, assim, tem um contorninho. E não precisa ser aquele contorninho inteiro, tá? Se ficar falhadinho o teu pincel, não tem problema. Então, esse aqui é um outro tipo, né? Se você não gosta desse desenho, desse risquinho, você pode vir com o pincelzinho 2 agora e fazer isso aqui. Olha, você abaixa a cor e você faz misturar. Fica mais delicado, não fica assim tão forte. Se você também não tem muita habilidade com zero e não consegue deixar retinho, então faça isso, coloque a tinta com o pincel zero e depois passe o pincel 2 em cima ou qualquer outro. Mas isso tem que ser feito enquanto tá úmido. É uma outra dica. Olha, eu prefiro assim. As sépalas eu vou preencher com o verde musgo. Só que eu não vou preencher aqui até o final. Eu vou deixar um pouquinho do espaço para o amarelo pegar direto no tecido e aparecer, porque senão o amarelo vai se perder aqui, que o espaço é pequenininho. Olha aqui, preenchendo de verde. Aqui, ó, um pouquinho daquela misturinha de verde musgo com preto. E agora eu vou finalizar ali com o amarelo. Não precisa separar sépala por sépala, fazer todo aquele trabalho, não. Quer dizer, eu não vou. Se você quiser, você pode. Esse daqui ainda vai sumir um pouquinho. E assim fica a sépala. Agora nós vamos a essa última aqui que eu quero fazer no vermelho. E eu vou adiantar preenchendo com vermelho vivo. Vou preencher inteirinha. O vermelho vivo também permite que a gente enxergue o que tem embaixo. Esta vermelha, nós vamos trabalhar assim. Eu vou usar o pincel zero e o vinho. Eu vou começar aqui por trás. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer o contorno com o pincel zero. Eu vou passar a tinta bem em cima. Vou fazer um pouquinho aqui. Para você ver como que nós vamos trabalhar. Agora eu vou pegar o pincel 2 e vou puxar esse contorno para dentro da pétala. Para cima da pétala, olha. Agora você tem que saber também quem é que tá por baixo e quem é que tá por cima. Porque você vai puxar esse vinho para a pétala que tiver por trás. Aqui, por exemplo. Para onde que eu vou? Eu vou puxar para cá. Eu vou deixar essa pétala por cima. Aqui, ó. Quando tiver assim é fácil, né? Você só vai fazendo esse detalhe. E ela vai ficar parecendo que tem um contorno. Aqui, nesta, eu tenho uma pétala menor aqui, ó. E eu vou puxar esse pouquinho. Se precisar, coloque um pouquinho de tinta, bem pouquinho. E faz assim. Eu vou fazer toda essa volta, daí eu quero pintar junto com você
essa parte aqui do miolo. Olha só como ficou. Agora, eu vou aqui no miolo, eu vou preencher com o vinho. Esse miolo, ele é fechadinho. Então, você vai seguindo bem certinho o risco, que eu tenho pontinhas. Aqui eu tenho um redondo. Esse redondo, eu tenho várias pétalazinhas aqui também. Você vai colocar a tinta em cima da linha, que no meio eu preenchi, tá? Você vai colocar em cima da linha a tinta e vai dar uma puxadinha pra fora. Aqui eu tenho uma pétala, que eu nem separei. Ó, puxei pra fora a tinta, aqui elas ficaram separadas. Outra pétala, aqui eu tenho outra pétalazinha aqui, ó. Vou puxar a tinta pro meio. Aqui continua a linha do redondo. Aqui, ó, tenho outra pétalazinha. Aqui tenho outra. Aqui tenho outra. E aqui eu tenho uma curva. Ó, o sorriso é igual da rosa. Aqui eu tenho pétalas pra dentro e pétalas pra fora. Por mais um pouquinho de tinta, porque eu tô olhando numa fotografia. Esfumar um pouquinho mais aqui. Aí, tô olhando uma fotografia. E ali, esse miolo, o tom a tonalidade do vermelho muda. Fica um meio vinho, meio rosa, não sei. Então, eu vou colocar o branco, fazendo o contorno dessas pétalas aqui. Aqui tem mais uma. Aqui eu tenho mais uma. Aí, agora eu tenho aqui, ó. Aqui, você viu que eu não desci até embaixo. Eu só fiz o lado esquerdo. Assim, maior e uma pontinha. E aqui é só um pouquinho assim. Estas daqui, elas estão viradinhas pra cá. Então, é assim, ó. Só a pontinha de dentro. Feito isso, eu venho com o meu pincelzinho número 2. E agora, eu vou dar uma esfumada em cima desse branco. Se pegar um pouquinho no vinho, não tem problema, porque fica a cor do vinho, aqui ela aparece mesmo. Você viu que ele fica meio indefinido. Agora, esse lado de cima, ele é mais claro. O meu vermelho tá molhadinho ainda. Se você trabalha um pouquinho mais devagar, é bom que você faça um pedaço, depois o outro, tá? Não faz tudo uma vez, não faça tudo de uma vez, porque daí não dá tempo de trabalhar em cima da tinta úmida. Ó, o que eu tô fazendo? O contorno com o branco. Até gostei desse contorno. Nossa, podia deixar assim. Tem umas que tem essa linha, mas aqui a gente vai esfumar. Numa outra ocasião, eu posso fazer uma outra, deixando esse contorno assim que eu gostei. Ui. Vou esfumar para não secar. Você viu que eu nem cheguei até embaixo? Que eu dei uma pinceladinha só assim, tom, fazendo um V. Então, não faça aquele contorno bonitinho, certinho, até embaixo, porque corre o risco de você passar a tinta em cima da sombra. Aí não vai ficar muito legal.
É só o miolo ali que fica mais escuro. Agora eu vou terminar esse lado de baixo, do mesmo jeito. Agora com o ocre, bem aqui, ó, no miolinho tem assim um batidinho. Ele vai sumir um pouco ainda, porque a minha tinta tá toda molhada. Minha tinta tá bem úmida. Olha como vai ficar, assim. Bom, agora eu já mostrei pra você 3 cores, 3 formas diferentes de fazer. Você faça com aquela que você se adaptar melhor. Não tenha medo, porque é um belo exercício de luz e sombra. E isso é muito importante dominar para você conseguir fazer pinturas bonitas. Agora, o vaso já secou. Então, eu vou colocar novamente o brilho de branco aqui. Só que antes eu vou tirar o excesso aqui no pratinho. Eu venho bem no meio do espaço claro, coloco o branco e vou crescendo. Olha, tem que ficar bem lisinho, não pode ficar croquento agora. Com esse pouquinho de tinta, eu vou passar aqui, ó. Isso também é uma luz seca. Eu tô passando em cima do cinza. Aqui some. Agora, do lado de cá também, em cima do cinza, eu vou passar um pouquinho. Aqui eu não quero deixar muito. Opa, ali foi demais. Vou pegar um outro pincel só para espalhar. Aqui também eu quero deixar um pouquinho de luz, um pouquinho de branco. Até peguei outro pincel, pincel número 10, mas é Guiller, é bem... tem bastante cerda. Agora eu tô fazendo a linha, tá vendo? Dou uma esfumada. Vou fazer aqui também. Não, aqui eu vou pôr um pouquinho. Aqui eu vou pôr um pouquinho pra dentro. Esfumando pra todo lado. Aqui com o pincel agora e um pouquinho de tinta em cima do cinza, esfumando. Aqui embaixo também, nessa área, e aqui um pontinho, essa luz aqui um pouquinho maior, e aqui menorzinho. Agora, eu deixo o pincel bem carregado de tinta, tiro o excesso, eu vou dar aqui aquele ponto de luz, viu? Pronto, dei uma ajeitada nesse ponto de luz. Aqui nós temos o vaso bem redondinho. E agora eu vou esperar secar para fazer um pouquinho de sombra, porque aqui o meu amarelo ainda tá um pouquinho úmido. Então, aqui ainda não tá muito seco, mas mesmo assim eu vou borrifar um pouquinho de água em volta para fazer um fundo úmido, que é o que eu gosto. Não pode molhar muito, tem que ficar somente úmido. Mas como eu não vou fazer muito longe, eu acho que dá. Vou começar com o azul ultramar. E eu vou colocar um pouquinho só nos cantinhos. Você viu que eu tô trabalhando com muito pouca tinta, olha. E o azul ultramar ainda tem a característica de ser um pouco transparente. Então, ele fica bem suave. Eu gosto de deixar o fundo assim meio manchadinho. Então, eu vou colocando, não vou contornar, tá? E agora, só um pouquinho nos cantinhos, principalmente aqui em cima, que ficou um fundo ali, um buraco um pouquinho maior. Mas eu não vou contornar inteiro o trabalho, não. Por isso que você tem que pôr pouquíssima tinta para conseguir dar conta de terminar com ela sem necessidade de fazer a volta no elemento. Olha, aqui já tá bom. Agora eu vou pegar mais um pouquinho e vou fazer aqui embaixo.
bem embaixo aqui do vaso e eu vou subir um pouquinho aqui do lado. Ó, tô tirando e tô limpando o pincel. Você vai lidando com o pincel até sumir, fica bem suave. Eu tô trabalhando com o Pituá número 6 e agora eu vou trocar. Eu vou pegar um pincel número 6, um pouquinho do preto, tiro o excesso e eu vou fazer embaixo do vaso um pouquinho de sombra, puxando assim para os lados, uns 2 centímetros além da base do vaso. Aqui em cima, ó, vou fazendo uma sombrazinha, mas eu nem cobri o azul. E é isso aí, tá pronto o trabalho. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E hoje vamos ver para quem vou mandar o beijinho especial? Esta é minha aluna virtual Kátia, que mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela disse que ama as aulas do canal Sonalupinturas e se realiza com o resultado dos seus trabalhos. Gosta de presentear com suas pinturas e não vende nada. Confessa que já pintava quando me conheceu na internet. E comparando o antes e o depois, pode ver considerável melhora. Ela termina o depoimento dizendo que a sua vida se transformou em uma alegre mistura de cores com a minha ajuda. E eu, do lado de cá, fico tão lisonjeada que só posso dizer muito obrigado, aluna, por palavras tão carinhosas. Parabéns! E o beijinho especial de hoje é seu.